Grito, grita. Beleza. Nós estamos aqui porque todos nós temos um... Aí o título da vigília, chamado. Nós estamos aqui porque todos nós temos um... Beleza. Chamados para sermos sal da terra. Aí tu levanta, luz do mundo, valeu? Chamados para ser sal da terra aí. Então tem a hora certa de mostrar a luz. Não paga mico não, hein? Vamos lá. Vamos gravar uma vez só que aqui todo mundo é profissa. Valeu. Deixa eu botar no vídeo aqui. Ô meu pai. Então vamos lá. Que horas são agora? 2 horas e 27 minutos. Valeu, hein? Galera da internet, é o seguinte, eu viajei da Bahia, cheguei aqui em Curitiba, tá um frio de rachar. E a minha pergunta era a seguinte, será que vai vir alguém para tal dessa vigília da associação? Será que chegou alguém aqui? Sente a pressão. Ei, eles estão aqui porque todos receberam um... E nós fomos chamados para sermos sal da terra aí. Glória a Deus! Que lindo. Estava morrendo de vontade de fazer isso. Abre a Bíblia aí, bonitão. 1 Samuel, capítulo 16. Abre a Bíblia aí, lindona. Pode acender a luz para os varões e as varoas acompanhar a leitura do texto. Quem não me conhece não está perdendo nada com isso. Mas eu sou o pastor Eduardo, líder de jovens, atualmente na Bahia e em Sergipe, União Leste Brasileira. Tem baiano aqui? Tem baiano. Tem sergipano aqui? Tem filho de Deus aqui? 1 Samuel 16. Acende a luz aí, pelo amor de Deus. Deixa eu ver a cara do povo. Deixa o povo ler a Bíblia. 1 Samuel 16. Eu vou ler só o verso 1 e só o verso 7. Somente o verso 1 e somente o verso 7. 1 Samuel 16. Se você já encontrou, dá um joia para mim. Dá um joia, galeria. Galeria, o pessoal das alturas aí, galeria, fechou. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel. Quem é que está falando com Samuel? Quem é que está falando com Samuel? Quem é que trouxe você aqui para falar contigo? Quem crê que Deus está falando neste lugar, diga amém. Disse o Senhor a Samuel. Aproveita, dá um empurrãozinho do lado e fala assim, acorda que Deus vai falar. Acorda, vai, acorda que Deus vai falar. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul? Eu já o rejeitei para que não reine sobre Israel. Se liga aí, se liga no verso 1. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Resumindo o verso 1, Deus falando com Samuel, vai na casa do Jessé, um dentre os filhos vai ser aquele que eu escolhi para ser o novo rei de Israel, porque eu rejeitei a Saul. Quem é que foi o rei de Israel eleito nessa ocasião? Quem foi? Ei, fala como quem está vivo. Qual foi o nome do rei? Davi. Então é sobre Davi que nós vamos falar nessa manhã. E o profeta pegou um chifre, encheu de azeite para ungir o novo rei de Israel. E na ocasião, no versículo 16, no capítulo 16, quem foi ungido foi o rei Davi. Nessa ocasião, o contexto define que chifre é sinônimo de poder. Poder e autoridade sobre a vida do Davi. Naquela época, hoje chifre não tem poder nenhum, está amarrado em nome de Jesus. Agora, olha o verso 7, se liga aí, o verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o Senhor vê Feche seus olhos, vamos orar. Segura a mão da pessoa que está aí do teu lado. Tu está a vigília toda tentando segurar a mão dele mesmo, não tem moral nenhuma, segura isso aí agora. Nem comecei o sermão, já estou abençoando tua vida, meu filho. Vamos orar. Deus eterno, que alegria termos em nossas mãos mais uma vez a tua palavra que conforme tua promessa
não volta vazia. Nosso coração está aberto. Mais uma vez queremos aceitar o teu chamado. Vamos estudar um pouquinho sobre o chamado que o Senhor fez a Davi, para que ele fosse o novo rei de Israel. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Ajuda-nos a compreender tua vontade, de modo que os nossos passos apenas reflitam a tua vontade. Se há pessoas aqui com a necessidade de ter mais conforto no coração, por favor, Senhor, conforte como só o Senhor sabe fazer. Se há alguém que encontra-se numa situação que o lar está em pedaços, vem agora pelo teu poder recompor cada pedacinho e juntar cada um deles, para que este jovem possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se há pessoas aqui com casos de enfermidade na família, o Senhor, que é o médico dos médicos, e escuta nesse instante a nossa súplica, o nosso clamor, por favor, ó Deus, estende a tua mão e consoante a tua vontade, restabeleça esse nosso ente querido que padece com uma enfermidade. Se precisamos de conforto, nos conforta, mas também se estamos precisando de um puxãozinho de orelha, fica à vontade, porque queremos terminar essa vigília com um brado no peito, dizendo: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E que essa seja a realidade de todos nós, em nome de Jesus. E os teus jovens dizem? Para a pessoa que está do teu lado, diga: Deus vai abençoar você. Fala com convicção, senão não vai acreditar de novo. Quem crê nisso, diga amém. Olha só, o verso 1 do capítulo 16 de 1 Samuel, começa dizendo que Deus estava falando com Samuel. Que privilégio extraordinário. Eu almejo, eu sonho o dia em que terei a chance de contemplar bem de pertinho Deus falando comigo. Parece que ele tinha um canal direto, Samuel tinha um canal direto com Deus. Deus falava com Samuel, e no mesmo capítulo Deus falou com ele de novo: Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não vejo como vê o homem vê o exterior, mas eu, o Senhor, vejo o coração. É Deus falando direto com Samuel. É verdade que não é face a face, mas é de um modo muito direto, e eu sonho com Deus falando cada dia mais, de um modo muito direto, para que eu sempre entenda qual é a vontade dele para a minha vida. Mas cada um de nós corremos o risco de interpretarmos de modo equivocado uma ação de Deus na nossa vida. E isso também é um desafio. Por exemplo, eu estava fazendo semana de oração na igreja central de um estado aí, e enquanto eu pregava, cada noite, a cada reunião, eu sempre observava um jovem. E até que no finalzinho da semana, aquele jovem me procurou e disse: pastor, eu passei a semana toda vindo aqui para conversar com o senhor, e agora eu tive coragem de procurar o senhor, e eu estou falando com o senhor aqui porque eu tenho um problema, e eu preciso dividir esse meu problema contigo, porque eu não aguento mais. Beleza, irmão? Qual que é o problema que você tem que dividir comigo que você não aguenta mais? Pastor, eu sou membro dessa igreja, mas me envolvi com gente errada, eu frequento a igreja, mas há 5 anos eu fumo maconha. Como é que é? Há 5 anos eu sou membro da igreja, mas eu fumo maconha, ninguém sabe, meus pais não sabem, eu estou contando para o senhor, é a primeira pessoa que sabe que eu fumo maconha. Eu falei: sério? Sério, por que você está me contando? Porque Deus me revelou que o senhor vai me ajudar a resolver esse problema. Eu falei: como é que eu vou ajudar você a parar de fumar maconha? Escuta, pastor, tá bom, estou escutando, mas eu estou curioso. Deus te revelou, Deus falou contigo que eu que vou te ajudar? E como que Deus falou com você que eu vou te ajudar a parar de fumar maconha? Pastor, Deus me disse que eu tenho que ir morar na sua casa. Porque se eu estiver morando com o senhor, estudando a Bíblia com o senhor, de manhã no culto matinal, à noite no culto vespertino, se eu for fazer visitas com o senhor, se eu for para o escritório trabalhar com o senhor, se eu acompanhar o senhor a todo instante, eu tenho certeza de que eu não vou fumar maconha. É claro que tu fumar maconha perto de mim, te dou no pé da orelha, irmão. Deus me revelou. Eu falei assim: brother, deixa eu te falar uma coisa, eu gostei muito aí da sua sinceridade, da sua transparência,
Eu acho que você deve manter isso daí, é sempre bom a gente pôr para fora o que a gente está sentindo, é muito interessante. Mas Deus não te revelou isso não, irmão. Por que Deus não me revelou? Porque Ele não falou nada comigo. Então, revelar só para você morar dentro da minha casa, sem falar com o dono da casa, é complicação, irmão. E outra coisa, não foi Deus que te revelou, quem revelou isso foi a maconha. A maconha te revelou. Tu está tão noiado que tu está viajando na maionese, irmão. Ei, quer ouvir revelação de Deus? Não é ficar nesse mundo fantasioso, imaginando que um anjo apareceu, que um ser extraterrestre surgiu e algo espetacular, sobrenatural, de repente se manifesta. Ei, quer escutar a voz de Deus? Vem para o feijão com arroz, meu filho. Vem para a palavra, analisa o texto dentro do contexto, para também não virar pretexto, para você falar bobagem que você quiser. Então, quer ouvir a voz de Deus? Estuda a Bíblia. Aí você vem com essa conversa, eu quero escutar o que Deus tem para mim. Vai ler a Bíblia. Ah, eu estou namorando um rapaz, pastor, ele não é na igreja e tal, ele é macumbeiro, mas é boa pessoa, e eu queria saber o que Deus quer para a minha vida. Ah, dá licença, irmão. O que Deus quer para a tua vida? Pastor, olha, eu arrumei um serviço, está trabalhando no sábado, e eu estou orando para saber se é da vontade de Deus que eu aceite esse emprego que tem que trabalhar no sábado. Ô, irmão, dá licença. Você acha que Deus vai ficar chovendo no molhado? Ei, você quer ouvir a voz de Deus? Quer entender a revelação de Deus? Vem para a palavra. Fica de olho na palavra. Aqui está a revelação da vontade do Senhor. É a nossa regra de fé e prática. Quem crê nisso, diga amém. Faça da Bíblia o seu guia. E aí você entenderá o propósito de Deus para a sua vida. Deus mostra uma visão extraordinária para Samuel. Deus diz, olha, eu não vejo como você vê. A característica de Deus observar as coisas. Aliás, sobre esse negócio de visão é um negócio interessante, né? Como é que cada um vê uma pessoa ou uma circunstância e como nós enxergamos tudo diferente um dos outros. É um negócio extraordinário. Quer ver um exemplo? Olha o copo. O otimista olha o copo e diz, oba, está quase cheio, vamos comemorar. O pessimista olha o mesmo copo e diz, aí cara, nada dá certo na minha vida, maluco. Acho que Deus não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Eu luto e não consigo nada. Olha esse copo, eu nunca encho. O otimista, o copo está quase cheio. O pessimista, o copo está quase vazio. O cara que trabalha na saúde pública como funcionário da prefeitura, que visita a tua casa para combater o mosquito da dengue, ele olha o mesmo copo e diz, é um potencial criador para o mosquito da dengue. O engenheiro olha o copo e diz, esse copo é 2 vezes maior do que devia ser. O químico, aqui está cheio de pontes de hidrogênio. O psicólogo, como é que essa água se sente em relação ao copo? Como é que esse copo se sente em relação à água? Se fosse o Capitão Nascimento, metade da água no copo pediu para sair. É a visão que cada um tem acerca da mesma coisa. É o mesmo copo, é a mesma quantidade de água, mas por que cada um enxerga de um jeito diferente? Resposta: é porque o modo como você enxerga é a lente que te deram no teu processo de formação. Te ensinaram a enxergar assim. Você é o resultado do meio em que estava vivendo no teu processo. Ensinaram você a enxergar desse... Pastor, explica. Entendi nada. Então vou te explicar. Euzinho aqui. Detestei sempre pentear cabelo. Um ódio mortal. Por que eu não gosto de pentear cabelo? Pergunta assim, por que, pastor? Eu tenho trauma, irmão. A minha mãe me colocava sentadinha no colo dela, apertava o meu queixinho, parecia que estourava minha mandíbula e o bico é inevitável. Aí pegava aquela escova de pobre com cerdas super dura, parecendo uma vassoura de piaçava, e cravava na minha cabeça e a cabeça ia para lá e ia para cá, penteando o cabelo, meu filho.
Moleque, vem pentear o cabelo. Saia correndo igual louco. Não quero, não quero, não quero. Aí um dia eu casei, um dia meu filho nasceu, a minha esposa virou, amor, oi, estou muito ocupado, pintei o cabelo do nosso filho, eu, claro, coloquei ele aqui, apertei o queixo, olha a bochecha, olha o bico, cravei no crânio do miserável. Tchá! E ele gritou na hora, socorro, mãe! Aí eu larguei a escova e pensei, o que eu estou fazendo? Eu estou refletindo o modo como eu fui criado. O modo como eu fui criado fala muito de quem eu sou hoje. Você quer ver uma coisa? A visão de mundo que eu tenho é aquela que me ensinaram a ter. Eu enxergo assim porque me ensinaram a enxergar assim. Note, pobre de maré desci, abri a geladeira lá de casa, vazia, só água para beber. Traumatizado, irmãos. Hoje eu vou no mercado, eu pego o meu salário e compro quase tudo de comida. Porque a alegria para mim é ver a geladeira cheia. Por que felicidade para mim a geladeira cheia? Porque eu fui criado na geladeira vazia, irmão. Eu abri a geladeira, parecia Gênesis 1:1, sem forma e vazia. O espírito do queijo pairava sobre a prateleira. Eu dizia, haja iogurte, não aparecia nada, meu irmão. Desespero tomava conta. Hoje eu vou lá, a minha esposa pede, traz lá 1 quilo de macarrão, eu trago 4. Aí eu comprei uma geladeira grandona agora, quero ser feliz. Fui fazer compra, me dei mal. Outro trabalho para encher a geladeira. E eu olhei assim, a geladeira ficou meio vazia, eu falei, não. Geladeira vazia é sinônimo de felicidade. Eu sou traumatizado, vai ficar assim não. Fui lá na despensa, peguei água sanitária, sabão em pó, amaciante de roupa, coloquei tudo dentro da geladeira, ficou cheião, lindo, lindo. Fechei, fui para a sala, liguei a TV, daqui a pouco chega minha mulher, abre a geladeira. Ah! Que isso? Geladeira cheia é sinônimo de felicidade. Por que eu acho que geladeira cheia é sinônimo? Me ensinaram a enxergar assim, bonitão. Pastor, o senhor fala muito alto. O senhor precisa nem de microfone. Por que você fala? A irmã me repreendeu um dia no culto. Me chamou no final, pastor, não gostei do seu culto. Sério, irmã, sério. O senhor grita demais, o senhor tem problema. Eu tenho mesmo, irmã. Sou doente, ora por mim. Aí ela falou assim, você é doente mesmo? Eu sou, irmã, sou. Ela, por quê? Porque lá em casa eu cresci assim, ó, se liga. Minha mãe me acordava, bom dia! Levanta, vai comprar pão, eu, sim senhora! E ela falava ainda, tá escutando o que eu falei? Eu tô! A vizinha batia lá em casa. Dona Maria, que é? Tá acontecendo alguma coisa aí? Não, tudo normal. Resultado? A criança que ia para a escola, a professora, fulano, presente. Ciclano, presente. Eduardo, presente! Algum problema, Eduardo? Não, nenhum, tudo certo. Por que eu falo alto? E olha que eu estou melhor. Estou me tratando. Você tinha que ver quando eu comecei o ministério há 22 anos atrás, a jugular parecia que ia estourar, meu irmão. Os irmãos perguntaram, você está meio nervoso, né, pastor? Não, estou na paz. Por quê? Porque faço e porque enxergo o mundo de determinada forma. Me ensinaram a enxergar coisa assim. Agora, sabe o que é lindo no Evangelho? É que daqui a pouco eu conheço a mensagem, daqui a pouco eu conheço a palavra, e ele começa a me ensinar
que o jeito que me ensinaram a enxergar não é o mais adequado, não é o melhor. É por isso que eu tenho tantos traumas, tantas frustrações, tantas decepções, tantas amarguras, tanta coisa escondida aqui dentro, precisando colocar para fora, porque daqui a pouco eu começo a ver a vida não do jeito que me ensinaram a enxergar, mas da perspectiva que Ele quer que eu enxergue. E aí começa a acontecer um fenômeno que você conhece pela palavra conversão. E o que é a conversão? É o momento que eu deixo de enxergar do jeito que me ensinaram e passo a enxergar do jeito que Ele quer. E aí eu vejo as pessoas do jeito que Deus quer que eu veja. Eu vejo as dificuldades do jeito que Deus quer que eu as contemple. A visão de Deus passa a ser incorporada à minha pessoa. E aí eu digo, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Conversão. Conversão. E olha que o próprio Samuel não enxergava do jeito que Deus queria que ele enxergasse. Ele estava enxergando pela aparência. E Deus disse, para de considerar a aparência, porque não é assim que eu enxergo. E você não devia enxergar assim também. Você quer ver uma outra coisa que Samuel cometeu como equívoco? O verso 1 começa dizendo que ele estava com pena do Saul. Está com peninha? Deus virou e disse, eu o rejeitei. Que papo é esse que você está com peninha? Qual o problema de ter pena dos outros? Não é um sentimento construtivo. Porque o cara que tem pena, ele absorve o problema dos outros como se fosse seu e sofre junto um problema que não é dele. O cara que tem pena, ele é patrão e não demite o funcionário cego, que só chega atrasado, que só faz bobagem, só dá prejuízo, é um péssimo funcionário, está tirando, aí estou com pena dele, que ele tem um monte de filho para criar, que pena. Aí a empresa começa a afundar, porque ele tem pena de despedir o funcionário que está trazendo prejuízo à empresa. O indivíduo consome a sua vida por conta do problema dos outros, isso é pena. Israel estava se acabando por causa de Saul e o Samuel, com peninha dele, não fazia o que devia ser feito. Quem tem pena não faz o que precisa ser feito. O teu namorado, essa íngua que você tem, que está acabando com a tua vida, você está com pena de terminar com ele. Sabe por quê? Porque ele é um fraco. Ele falou para você que se você terminar com ele, ele vai cometer suicídio, vai se matar. Eu te amo demais, eu me mato. Deixa morrer, irmão. É melhor morrer um do que dois, você e ele, ué. O que acontece? Fica com peninha e não faz o que precisa ser feito. Ei, corta todo o cordão que te põe para baixo. Levanta a tua cabeça e erga-se em nome de Jesus. Porque pena não é o sentimento que Deus quer que você tenha. O sentimento que Deus quer que você tenha é compaixão. Ai, me ajuda, por favor. Toma aqui uma enxada, irmão. Capim no quintal aí, tu vai arrumar o dinheiro que tu precisa. Ai, me arruma um dinheiro aí. Toma aqui, brother, uma bucha, um balde, lava meu carro que eu te dou um negócio. Vai trabalhar, meu irmão. Isso se chama compaixão. Dá a oportunidade do cara crescer, do cara se tornar independente. Sabe por quê? Porque se eu o ensino a resolver os próprios problemas, vai cortar o vínculo. Porque se eu não ensiná-lo a resolver seus próprios problemas, toda vez que ele se achar em dificuldade, vai vir atrás de mim. Vai ficar um vínculo constante e massacrante. Toda vez que ele precisa, ele vem atrás de mim, porque ele não sabe resolver os problemas sozinhos. Isso é o que fazem alguns pais com seus filhos. E talvez eu esteja falando para um filhinho mimado, que até hoje não sabe resolver seus conflitos e seus problemas. Está sempre correndo para o papai. Pai, mãe. Corta o cordão, irmão. Amadurece. E sabe, dentro dessa perspectiva aqui que você está vendo da vida do Davi e do desenvolvimento, Davi começa a receber um chamado de Deus para ser o rei de Israel. Mas qual que era o problema do Davi? Cara desacreditado. O pai, Jessé, não acreditava nele. Tanto é que nem o chamou para participar da visita realizada pelo profeta Samuel. Davi ficou no campo, enquanto todos os irmãos estavam arrumadinhos, bonitinhos, para receber a visita do pastor. Davi não tem possibilidade de ser rei, deixa ele lá no canto. Desacreditado pelo próprio pai. Quando Davi foi se encontrar com os irmãos no campo,
Os irmãos esculhambaram com ele, por quê? Desacreditado pelos irmãos. Quando ele se prontificou a lutar contra o Golias, chegou diante do rei Saul, o rei Saul olhou para ele, desacreditou. E quando ele chegou diante do gigante, o gigante riu, desacreditou. Você, moleque. Ninguém acreditava no Davi, cara. O pai não acreditava, os irmãos não acreditavam, o rei não acreditava e nem o inimigo acreditava no Davi. E talvez você tenha chegado nessa vigília e ninguém acredita em você. Ninguém acredita que Deus tenha um plano para você. Ninguém acredita que Deus tenha um chamado para você. Ninguém acredita na tua capacidade de fazer algo melhor. Nem se você estiver nas mãos de Deus, você é um desacreditado. Mas que bom que você chegou até aqui, porque pode tua família não acreditar em você, pode o teu patrão não acreditar em você, pode o teu próprio namorado ou namorada não crer no teu desenvolvimento, mas Deus acredita, e se Deus acredita, a vitória é tua em nome de Jesus. Deus acredita. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga em nome do Senhor: eu não tenho pena de você, porque Deus acredita em você. Para a pessoa não ficar magoada, fala assim: mas eu te amo, irmão, pela fé. Quem crê que Deus acredita em você, por favor, diga amém. Outra liçãozinha da história do Davi, que o tempo está indo para o espaço. O Davi era um cara interessante. Porque quando ele chega no campo de batalha, ele procura o irmão, e aí, como é que está? O irmão esculhamba com ele. O irmão que desacreditava nele, esculhamba com Davi, coloca Davi lá no pó, pisa, humilha. Se fosse qualquer um de nós, de repente bateria a boca, né? O que é que tu está pensando? Que está falando com quem, meu irmão? Fala isso de novo que eu arrebento você todinho. Fala aí, o que você está pensando? Tem irmão assim que perde a consagração e parte para cima. Outro dia eu vi um irmão na porta da igreja. Vem, isso aqui é o Velho e o Novo Testamento. Vem. Eu, tá maluco, irmão? O bicho tá doido, mano. Que é isso, mano? Que ponto que a gente chega? O cara chamou para a luta no evangelho, irmão. Isso aqui é uma luta consagrada. Mas o Davi virou as costas e partiu. Sabe por quê? Porque o irmão dele era um trouxa. E trouxa a gente não dá moral. Vira as costas e ó. Sabe qual que é o teu problema? Tu fica dando moral demais para os trouxas que ficam depreciando você, te colocando para baixo, dizendo que você não vai ter sucesso, dizendo que você não vai conseguir. Deus acredita em você, e quem não acredita é trouxa, meu irmão. Porque eu creio no que Deus fala ao meu respeito, e o resto é exatamente isso, resto em nome de Jesus. Nossa, pastor, pesado, é Velho e Novo Testamento, irmão. Pressão, meu, pressão. Aqui, diante desse cenário, vou abrir meu coração para vocês, posso? Vou rasgar mesmo. Eu estava pregando um dia num estado aí, e teve um maluco que me achou mais louco que ele. O cara saiu indignado, mano. Esse pastor é doido. E eu contei a história do meu filho, que inclusive está aqui essa noite. É o garoto que apareceu com a camiseta da seleção brasileira ali no Aí o Gol ali. Meu filho, dá licença, artista. E eu contei uma história do meu filho, que era moleque e tal, no congresso de jovens. E pá, que eu peguei um determinado objeto, meu filho carioquinha. Caraca, pai. Por que carioca fala caraca? Não sei, irmão. Não sei. Eu falo e não sei. Mas o carioca ainda fala assim, caraca, mané. Não sei.
Meu filho falou, caraca, pai. Eu contei a história, eu falei, irmãos, o meu filho virou e falou, caraca, papai, caraca, papai. E eu contei a história e tal, terminei. Aí o cara saiu meio invocado. O pastor está trazendo o mundo para a igreja, que ele está falando caraca. Aí fez um documento para o Supremo Tribunal Federal. Aí mandou para o pessoal da média, depois para o pessoal aqui mais embaixo, e depois para a galera aqui embaixo, que era eu. Aí a repreensão veio, né? Igual um rolo compressor. Fiquei chateado. Sabe por que eu fiquei chateado? Porque eu fui trouxa dando voz a outro trouxa. E muitos dos nossos aborrecimentos é porque a gente se comporta como um trouxa. Porque se a gente se importa com o que os trouxas dizem, a gente se transforma em um trouxa também. Aí eu fui para o quarto, ajoelhei. Deus, olha o que o cara está fazendo comigo. Me regaçou assim, 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 assim. Queima ele, Senhor. Aí eu peguei minha credencial, sou pastor há 22 anos, peguei minha credencial, coloquei aqui, Senhor, se eu sou um pastor que estou trazendo o mundo para a igreja, a partir de hoje eu não quero ser mais, mas eu não vou entregar credencial para presidente da associação, eu vou entregar para o Senhor, porque se foi o Senhor que me chamou, então é o Senhor que vai resolver a parada. Está nas tuas mãos, relaxo. Eu recebi um convite, pastor que prega igual um mundâneo. Pastor, vem fazer uma semana de oração aqui pra gente. Aonde? New York City. Agora, irmão. Peguei o voo, United States of America. Hello, my brothers, my sisters. Está acabando meu tempo. Fiz a minha semana de oração, comecei, no final terminamos no acampamento, a galera brasileira ali de New Jersey, toda Nova York e tal, tinha uns 400 pessoas, acampamento maneirão. Aí eu levantei para pregar, na hora que eu levantei para pregar, a porta abriu, pá, ainda fez um barulho assim. E veio uma moça, que há 10 anos estava afastada da igreja, e depois de 10 anos, ela volta a uma reunião naquele acampamento. Ela entrou, é para você acordar. Já acordaram já, gente. Ela entrou, ela sentou, e eu estou pregando. Deus colocou no meu coração, faz um apelo. Eu fiz um apelo para batismo. Ela foi a primeira a se levantar, 10 anos longe da igreja, veio aí em lágrimas. Me abraçou, eu não sabia do que se tratava, isso comoveu muita gente por conhecer, e conhecer consequentemente a história dela. E terminado aquele momento ali, eu fui conversar com ela. E aí, menina, tudo bem? Tudo bem, pastor? Você quer mesmo batizar? Quero, pastor, estou decidido, não tem nada que me impeça. Eu sou autônomo, eu trabalho por conta própria, então não tenho que dar satisfação para patrão nenhum, sábado é livre. Eu só precisava ouvir o que o senhor falou essa manhã aqui, porque era um sábado pela manhã. E eu vim aqui entregar minha vida para Deus, eu quero voltar para a igreja, eu estou chateado porque eu fiquei 10 anos longe. Beleza, vamos conversar depois do culto, despedir dos irmãos. Depois do culto fui bater um papo com ela. E aí, você é de onde? Eu sou do estado tal. Ué, eu estive nesse estado aí. Fiz um final de semana com Deus aí, um congresso jovem na igreja tal. Ela, eu sei. Como que você sabe? É que meu irmão é da igreja que o senhor foi. E quem que é seu irmão? É o fulano que escreveu uma carta arregaçando o senhor. É mesmo? Que história é essa? Não, pastor, meu irmão é maluco, não liga porque ele fala, não. Eu quero que o senhor me batize em nome de Jesus. Eu, na hora. Mas eu queria te pedir um favor, vamos transmitir pela internet para o seu irmão assistir? Ela, vamos sim, vamos sim. Batizei ela em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, transmitido pela internet, do outro ladinho. O brotherzinho dela estava assistindo. Eu batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pastor mundano.
Aí levantei, dei um abraço nela, vontade de virar para a câmera e falei, chupa essa, irmão. Só olhei para o alto e falei assim, valeu Deus, o Senhor é demais. Besta sou eu que fico ligando para os trouxas, a partir de hoje já era, só me importo com o que o Senhor pensa a meu respeito em nome de Jesus. Ei, bonitão, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um chamado para você nesse momento, para você ser sal da terra, para você ser luz do mundo. Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Ele quer que você escute a voz dele, mude o modo como você enxerga as coisas e as circunstâncias e a partir de hoje o coloque como prioridade em sua vida. Ah, pastor, ei, tá tudo certo. Essa foi a palavra que eu sempre usei. No dia que eu me formei em teologia, não tinha para onde ir, não tinha chamado. Já estava casado. A minha esposa em casa aguardando o meu retorno, porque eu havia saído para fazer um telefonema para o presidente da associação de origem. Liguei para o presidente, e aí? Olha, tem chamado não, mas eu posso ir falar com o senhor, não adianta o senhor vir falar comigo, porque não tem chamado para você, não tem vaga para você, porque nós não vamos chamar ninguém este ano, estamos com contenção de despesa, não temos condição de absorver nenhum novo pastor. Pastor, mas eu estou regressando, porque eu sou deste estado, eu moro aí, pelo menos pode me receber, te receber eu recebo, mas é bom você procurar algum outro lugar para trabalhar, porque você não tem condições de receber chamado aqui por nós. Desliguei o telefone, óbvio, com muita tristeza. Quando eu cheguei em casa, minha esposa me esperava, ela perguntou assim para mim, e aí? Eu virei para ela e disse, está tudo certo. Está tudo certo, está tudo certo. Você é pastor. Ai, que bom, amor, que bom. Eu, glória a Deus. Nos mudamos da escola, voltamos para o nosso estado. E aí, amor? Vou lá conversar com ele lá na associação. Liguei para a secretária, marquei o dia. Cheguei 9 horas da manhã, eu só pude ser atendido às 15 horas da tarde. Óbvio, se é 15 horas é da tarde. Óbvio. E ele vem assim no saguão, eu estava sentado. E aí? Você é que está me esperando? Sou eu. Ele olhou para o meu tamanho e disse assim, você não tem tamanho de pastor. Aí eu falei, Davi também não tinha. Aí ele, gostei de você. Aí eu, então me chama. Vou levar seu nome para a mesa da associação. Vamos ter uma reunião tal dia para definir, porque surgiu uma luz aí. Eu falei, essa luz é minha, irmão. Voltei para casa, minha esposa, e aí, conversou com o presidente? Conversei. E aí? Tá tudo certo. Quando que você começa? Eles vão ligar respondendo. Liguei. E o secretário da associação me atendeu e eu queria saber a resposta do resultado da reunião da mesa. Eles disseram, estamos convidando você para trabalhar como pastor de jovens na igreja central do estado que eu pertencia. Eu estou aqui até hoje. O que o diabo fala para você é um trouxa que está dizendo. O que as pessoas que ele utiliza para te depreciar são trouxas que estão falando. O que interessa não é o jeito como as pessoas nos enxergam. O que interessa é o jeito como Deus nos vê. E o jeito como Ele nos vê leva-nos somente a uma conclusão. Está tudo certo. Em nome de Jesus. Você acredita nisso? Se você acredita, ponha-se em pé em nome do Senhor. Deus eterno, é possível que neste momento existam muitas pessoas aqui feridas, chateadas, porque em alguma circunstância alguém lhe depreciou.
E é verdade que muitas vezes somos pessoas desacreditadas pelos outros, às vezes desacreditadas pelos membros da nossa própria família. Isso nos faz muito mal. As pessoas mesmo na igreja sequer acreditam que o Senhor tenha um plano especial para nós, que possa nos usar. Ficamos medindo uns aos outros. Mas o Senhor tem um chamado para cada um de nós. E o seu Senhor tem, isso é ponto final. Deus eterno, muda a nossa visão. Ajuda-nos a enxergar as coisas, as pessoas, as circunstâncias, do jeito que o Senhor quer que nós as enxerguemos, e não do jeito que a vida tem nos ensinado, mas do jeito que a Tua palavra nos ensina. Nós queremos escutar a Sua voz, mas não é por intermédio do que usualmente tem se dito por aí. Queremos ouvir a Tua voz nos aprofundando na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Aceita a nossa entrega neste momento, porque nós nos colocamos em Tuas mãos, aceitamos o chamado que o Senhor tem para a gente, ainda que ninguém acredite, nós acreditamos e nos colocamos em Tuas mãos para sermos dirigidos plenamente pelo Senhor. Nos entregamos e o fazemos em nome de Jesus, e todos que aqui estão dizem: amém. Dá um abraço no teu irmão e diga: Deus tem um chamado para você.